Fala, galerinha do sétimo ano, tudo beleza? Então, gente, na aula de hoje a gente vai falar sobre mínimo múltiplo comum, tá bom? Já postei uma atividade lá na plataforma. Vamos explicar aí o que é mínimo múltiplo comum, tá bom? Então vamos lá, gente. Primeira coisa aí. Múltiplos. Vocês já viram o conteúdo de múltiplos. O que é um múltiplo? Exemplo, vamos calcular aqui, ó. Se eu quero calcular os múltiplos de 2, são números que foram multiplicados por 2, certo? 2, 4, 6, 8 e assim vai, né? Tá. E se eu quero calcular os múltiplos de 3? São números que foram multiplicados por 3, né? 3, 6, 9, 12 e assim vai. O que é o mínimo múltiplo comum de um número? Mínimo quer dizer menor. Múltiplo comum quer dizer o menor múltiplo comum entre dois ou mais números. Se você observar aqui, eu tenho os múltiplos de 2 e do 3. Qual seria o mínimo múltiplo comum, ou a abreviação a gente fala MMC, que significa mínimo múltiplo comum, entre 2 e 3. O menor múltiplo comum entre 2 e 3. Se você observar aqui, ó, o 2 é múltiplo do 2 e não é do 3. O 4 é do 2 e não é do 3. O 6 é dos dois, ó, 6 e 6. Então, o menor múltiplo comum entre os dois é o 6. Se você observar e continuasse aqui, o múltiplo do 2 teria o 12. E aqui também tem um 12. Mas eu quero o menor múltiplo comum. Existem vários múltiplos comuns entre dois números. Mas eu quero o menor deles, sempre o menor. Tá? Ah, professor, então eu sempre vou ter que calcular assim? Não, vou mostrar um jeito fácil de calcular. Ó. Vamos primeiro calcular mais os múltiplos. Se eu quero calcular o MMC entre, vamos lá, 10 e... Vou ver um número aqui legal. 10 e 4. Você teria que calcular os múltiplos de 10, né? Múltiplos de 10 aí, vamos ver. Múltiplos de 10. 10. Eu não ponho zero, gente, que no zero não conta para aqui no cálculo do MC, tá? 10, 20, 30, 40 e assim vai. Múltiplos de 4. Aí você faz lá, múltiplos de 4 é o 4, é o 8, números que foram multiplicados por 4 é o 12, o 16, o 20, o 24. Aí você vai olhar qual é o menor múltiplo comum, ó. Múltiplo de 10. O 10 é do 10, mas o 4 não é. O 20 é do 10 e o 20 é do 4. Então, o menor múltiplo comum entre 10 e 4 é o 20. Então, MMC entre 10 e 4 é 20. Se você observar, seguir isso aqui no 4, ia ter também um 40 já aqui. E veja que 40 é múltiplo de 10 e do 4, mas eu quero o menor. O menor é o 20. Entendido isso? Tá. Agora eu vou ensinar outra maneira de você calcular o MMC, que é usando a fatoração, a decomposição em números primos do número. Como assim? A gente viu decomposição para isso. Se eu quero calcular o MMC, vamos fazer essa que está aí, ó. MMC entre 16, 24 e 48. Então você vai fatorar o 16, o 24 e... Não, vamos fazer só do 16 e 24, tá, gente? Vamos começar de 2 para simplificar. O do 48 não. Então, MMC entre 16 e 24, tá? Posso fazer de 3 números, 4 números também. O que você faz? Você vai decompor o 16 e o 24 ao mesmo tempo. Lembra que a gente decompõe um número só um de cada vez? Aqui a gente vai decompor os dois ao mesmo tempo. Então, eu vou decompor o 16 e o 24. A vírgula é para separar os dois números. Passo o traço. Aí você decompôs em número primo, você vai usar número primo. Qual é o primeiro primo aqui que divide o 16 ou o 24? O 2. Então, 16 dividido para 2 dá 8. Opa, não foi. Foi. 8. 24 dividido para 2 dá 12. Agora você continua. Dá para dividir por 2 ainda? Dá. 8 dividido para 2 dá 4. 12 dividido para 2 dá 6. Ainda dá por 2. 4 dividido para 2 dá 2. 6 dividido para 2 dá 3. Deixa o 3 aparecer aqui rapidinho. Tá. Agora você vai ver. Ainda dá para dividir por 2? Aí você vai falar, professor, o 2 dá para dividir por 2, mas o 3 não dá. Sempre que tiver um dos números der para dividir, você continua. Então, 2. 2 dividido para 2 dá 1. Porém, o 3 não dá para dividir por 2.
Toda vez que o número não der para dividir, você vai abaixar ele, você vai repetir. Então, não deu, repetiu. E agora? Agora você vai ver que número divide o 3? O próprio 3. Vai ficar 1 aqui, já tá, você repete 1. 3 divide para 3, 1 e 1. Só termina quando ambos forem 1, tá bom? Aí o que você faz aqui agora? Você vai pegar os números aqui do lado direito e vai multiplicar. Então vamos lá. Vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. Vezes, ó, esse 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Vezes 3. Aí vai ficar aqui, ó. Deixa esse 4 aparecer. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3, 48. Então, o mínimo múltiplo comum entre 16 e 24 é 48. Tá? Então, MMC entre 16 e 24, 48. Ok? Aqui está pedindo MDC, mas essa matéria eu vou ensinar depois, tá? Depois do MMC a gente vai ver MDC. Professor, tinha como fazer daquela outra maneira? Tinha, você calcula lá o múltiplo de 16. Números que foram multiplicados por 16. O 16, o 32, aí depois o 48. Números que foram multiplicados por 24. Aí você vai ver lá, 24. Depois do 24 vem o 48. Então veja que o menor múltiplo comum entre os dois é o próprio 48. Ah, professor, mas eu prefiro desse jeito. Tá, mas o método mais prático que vocês vão ver quando forem números maiores vai ser usando a fatoração. Vamos fazer mais alguns exemplos aqui para vocês pegarem do jeito. Eita, não quer apagar não. Apagou. Tá. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer de dois números ainda, ó. O mínimo múltiplo comum entre 8 e 15. Então, você vai pôr o 8 aqui, o 15. Vamos fazer lá. Ó, começa aqui. Dá para dividir algum dos números por 2? Dá. Se tiver um dos números e der para dividir, você divide. 8 dividido para 2 dá 4. E o 15 não dá, você repete. Toda vez que não der, você repete. Tá? Então, aqui vai... Opa, deixa eu pôr de novo. 2, 4, 15. Dá por 2 de novo. 4 dividido por 2 dá 2. E o 15, como não dá, você repete o 15 de novo. O 2 vai dar para dividir por 2. Deixa o 2 aparecer aqui. 2 dividido para 2 dá 1. O 15 não dá, repete. Agora vamos ver. O 15 dá para dividir por quanto? Por 2 não dá, mas dá por 3. Então 15 dividido por 3 dá 5. E repete 1. Então ficou 1 e 5. Só termina quando todos os números aqui do meu lado esquerdo forem 1, tá bom? Então aqui eu vou por 5 de novo. Fica 5 dividido para 5 dá 1 e 1. Aí acabou. Quando aqui a última linha for todos 1. Aí o que eu faço? Eu multiplico todos os números aqui do meu lado direito. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Então, ó, 2 vezes 2. Normalmente a gente põe esse traço para separar e fazer a multiplicação aqui, tá? Mas aqui não coube. Fazer aqui, vezes 3 vezes 5. Vou cometer um 2 lá em cima. São 3 2, ó. 2. Então fica 2 vezes 2 vezes 2, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3 vezes 5. 8 vezes 3 dá 24. Fica 24 vezes 5. 24 vezes 5, 20 vezes 5 é 100, 4 vezes 5 é 20, então vai dar 120. Então, o mínimo múltiplo comum entre 8 e 15 é 120. Poderia fazer da outra maneira lá que eu fiz, mas veja que essa ia demorar, ia ficar múltiplos de 8, 8, 16, 24, 32, 40, 48, e assim vai até chegar no 120. Ia demorar muito. Dessa maneira aqui é muito mais rápido, entendeu? Só ainda não entendi direito, faz mais um exemplo, tá? Agora a gente vai fazer um exemplo com probleminhas, que na lista vai ter probleminhas também, ó. Olha essa questão aqui. Lucas participa de 3 grupos de atividades comunitárias: Amigos dos Idosos, Lar dos Meninos e Futebol Solidário. Cada grupo promove encontros festivos de acordo com a tabela abaixo. Intervalo dos encontros e grupo comunitário. De 5 em 5 meses ocorre o encontro dos amigos dos idosos. A cada 8 meses, do lado dos meninos. De 12 em 12 meses, futebol solidário. Tá?
Em julho de 2011, essas festas coincidiram, ou seja, foram no mesmo final de semana, não é isso? Ele está falando de final de semana aqui? No mesmo dia, enfim, foi no mesmo dia. Daqui a quantos meses elas coincidiram novamente? Ah, são em relação ao mês, coincidiram um mês, tá? Então, em julho de 2011, coincidiu o mês de ocorrer a mesma festa, tá? Ok. Ele quer saber daqui a quantos meses elas coincidirão novamente, ou seja, em qual mês, a quantos meses vai ocorrer as três festas no mesmo mês. Então veja, ele quer saber o mínimo múltiplo comum entre esses meses aqui. Por quê? Ó? Por exemplo, aqui, a festa em julho de 2011 ocorreu essas três festas. Daqui a 5 meses vai ocorrer Amigo dos Idosos. E em relação a do lado dos meninos, daqui a 8 meses em relação a julho. E o futebol solidário daqui a um ano. Tá? Então veja que o futebol solidário é de ano em ano. Quer saber depois de quantos meses vai ocorrer as três festas juntos no mesmo mês. Então tem que calcular o mínimo múltiplo comum de 5, de 8 e de 12. Então vou ter que fatorar esses números aqui. Vamos calcular aqui embaixo, que ali não cabe. Ó. 5, 8, 12. Fatorando aí fica por 2. Fica 8 dividido para 2 dá 4. 5 não dá para dividir para 2, então você vai abaixar o 5. 12 dividido para 2 dá 6. Por 2 de novo. 5 não dá, abaixa. 4 dividido para 2 dá 2. 6 dividido para 2 dá 3. Então, vamos por 2 de novo. 5 não dá, reabaixa. Aqui eram 2, deixa ele aparecer. 2 dividido para 2 dá 1. 3 dividido para 2 não dá, abaixa. Por 2 não dá mais, e eu vou por 3 então. 3 dividido para 3 dá 1. Então fica 1 aqui. Esse 1 que já estava, você repete. E repete o 5 que não dá para dividir para 3. Então aqui vai ficar, ó. Deixa o 5 aparecer. Falta só dividir o 5. Que número divide 5? O próprio 5. Fica 5 dividido para 5 fica 1, 1 e 1. Então o MMC vai ser o resultado dessa multiplicação aqui. Então você faz lá, ó. São 3, 2, 1, 3 e 1, 5. Então 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Vamos fazer de cabeça aqui. 2 vezes 2 é 4. Né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. Né? 120. Foi a mesma conta que a gente fez agora. Então, um MMC entre 5, 8 e 12 é 120. Então, a resposta, a letra C, vai ocorrer, as três festas vão coincidir de novo daqui a 120 meses. E se eu perguntasse quantos anos são 120 meses, você teria que dividir 120 por 12. Que você ia ver que vai dar 10. 10 anos, daqui a 10 anos vai conseguir. Então, em julho de 2021, ocorrerá novamente. Tá bom? Vamos fazer outra aqui, ó. Detalhe importante. Depois eu faço a 2. Vamos fazer um outro probleminha aqui. Aqui. 3 barcos saem de um porto. O primeiro sai a cada 2 dias. O segundo a cada 6 dias. O terceiro a cada 8 dias. Se eles saíram juntos no primeiro dia de maio, em que dia sairão juntos de novo? Então vamos fazer a seguinte ideia. O primeiro barco sai a cada 2 dias. O segundo a cada 6. O terceiro a cada 8. Ele quer saber que dia eles vão sair juntos novamente. Se saiu junto no dia 1º de maio. Então veja, vamos fazer, antes de fazer usando só para vocês verem que é MMC, ó. O primeiro barco saiu no dia 1º de maio, né? Então ele vai sair 1º de maio, ele vai sair no dia 3, que é a cada 2 dias, ele vai sair no dia 5, ele vai sair no dia 7, e assim vai, tá? Ok. Mas, se ele sai de cada 2 dias, então ele vai sair, contando só os dias, ele sai 2, depois no dia 4, depois 6, 8, aí vamos lá, 10 e assim vai. O que sair de 6 em 6 vai sair 6, depois 12, depois 24, ou 18, 18, depois 24 e assim vai. O de 8 em 8 sai 8, 16, 24 e assim vai. Oi. Calma aí, deixa eu gravar aqui, já já eu falo com você. Continuando aqui, gente, ó.
Aí, então, veja que eu vou ter que calcular o mínimo múltiplo comum entre esses dias aqui, 2, 6 e 8. Então, calculando o mínimo múltiplo comum aqui, você divide aqui. 2 dividido para 2 dá 1. 6 dividido para 2 dá 3. 8 dividido para 2 dá 4. Tá? Aí vamos por 2 de novo. Fica 1, 3 e 2. Por 2 de novo, fica 1, 3 e 1. E por 3 fica 1, 1 e 1. Aí eu multiplico isso daqui, ó. 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Que vai dar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, eles vão sair juntos daqui a 24 dias. Só deixa eu fechar aqui, gente, rapidinho. Então, vai sair, voltando, vai sair aí junto daqui a 24 dias. Como saiu no dia 1º de maio, mais 24 dias vai dar no dia 25 de maio. Professor, não entendi. Faz de outro jeito. Então, vamos fazer de outro jeito aqui, ó. Deixa eu apagar. Enfim, vamos fazer aqui embaixo, que já que não quer apagar. Ó. Deixa eu apagar assim, mais fácil, né? Deixa eu ter... Ixi, tô demais. Vamos lá. Ó, o primeiro bloco sai no dia 1. Depois, mais 2 dias, ele vai sair no dia 3. Depois, no dia 5. Depois, no dia 7. Depois, no dia 9. Aí, 11. Aí, 13. Aí, 15. Aí, 17. Aí, vamos seguir aqui. 19. Depois, ele vai ser no dia 21. Depois, no dia 23. E, por fim, no dia 25. A gente sabe que a resposta é 25 já, né? Então, mas vamos lá. O segundo barco, ele fala aqui, ó, que ele sai a cada 6 dias. Então, ele saiu aqui, ó, vamos lá, segundo barco. Ele saiu no dia 1º, aí ele vai sair daqui a 6 dias, no dia 7. Aí vai sair no dia 13. Aí vai sair no dia 19. Aí vai sair no dia 25, ó. Repetiu o 25 aqui. E o último barco sai a cada 8 dias. Então, vai sair no dia 1, depois no dia 9, depois no dia 17 e depois no dia 25. Então, realmente, eles saem juntos, eles vão sair juntos de novo no dia 25, que é o primeiro. Tá, professor, mas não, você não usou os múltiplos dos números, porque eu já comecei com 1 aqui. Mas ele foi indo, depois do 1, ele foi indo de 2 em 2, ele foi indo de 4 em... Aqui de 6 em 6 e aqui de 8 em 8. Tá bom? Tá, vamos fazer mais uma aqui para encerrar esse vídeo. Eu queria só, deixa eu ver aqui, reduzir o tamanho da letra, mas... Aqui, achei. Vamos lá. Vamos voltar para essa questão aqui primeiro. Questão 2. Sabe-se que o MDC entre 25 e 16 é 1. Então, se pode concluir que 16 é primo e 25 é primo? Uma coisa importante. Não. MDC, a gente não viu MDC ainda. É de MMC. Vamos fazer outra. MDC é depois. Aqui não. Essa aqui. Duas pessoas fazendo exercícios diários partem simultaneamente de um mesmo ponto e andando contornam uma pista oval que circunda um jardim. Uma dessas pessoas dá uma volta completa em 12 minutos. A outra, andando mais devagar, leva 20 minutos para completar a volta. Depois de quantos minutos essas duas pessoas voltarão a se encontrar no mesmo ponto de partida? Pensa o seguinte, você e seu amigo correndo uma volta em círculo, tá? Sei lá, 10 quilômetros em círculo. Aí você é mais rapidinho, você dá a volta em 12 minutos. Seu amigo é mais devagarzinho, dá em 20 minutos a volta, tá bom? O que seja. Então, veja, vocês saíram juntos. Então, um dá uma volta toda em 12. O outro dá a volta mais devagar em 20. Quando vocês vão passar vão dar a volta juntos novamente, tá? Porque se um sair mais rápido, ele vai sair na frente e vai passar antes. Quando vocês vão passar ao mesmo tempo, ou seja, e com isso
a pessoa que saiu depois vai dar vai estar uma volta atrás, mas vão passar ao mesmo tempo. Então, eu tenho que calcular o mínimo múltiplo comum entre 12 e 20. Todo problema você vai perceber que tem que calcular o MMC quando ele me dá a ideia de múltiplo. Ele quer saber o múltiplo de 12 e do 20. Então, está me dando a ideia de múltiplo. Então, eu tenho que fatorar aí. Por 2 vai dar 12 dividido por 2 dá 6. 20 dividido por 2 dá 10. Por 2, 6 dividido por 2 dá 3. 10 dividido por 2 dá 5. Por 3, 3 dividido por 3 dá 1. E 5 não dá, repete. E por 5 fica 1 e 1. Aí eu multiplico aqui, ó. 2 vezes 2. Deixa eu ver. Vezes 3 vezes 5. Esse 2 aqui é 1, 2, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 vezes 5. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, daqui a 60 minutos, ou seja, 1 hora. 1 hora depois. Bom, 1 hora. Então é isso, gente. O que eu quero agora? Eu passei esse exercício aqui para vocês. Esse exercício aqui desse desenho aqui, tá? Os incríveis. Vocês vão responder para mim no mesmo nível, tá? O mesmo nível daquela listinha que eu acabei de explicar, tá? Tem alguns que é só calcular o MMC, ó. Calcule mentalmente. Aqui, se vocês quiserem fazer a conta, pode fazer também, se você não lembrar mentalmente, mas mentalmente de cabeça. Qual é o MMC de 2 e 4? Aí você pensa, múltiplos de 2, 2, 4, 6. Múltiplos de 4, 4, 8. Então, veja, o primeiro aqui é 4. Então, eu fiz mentalmente, deu 4. Tá? Múltiplos de 7, aí você faz. O de 5, você faz. Se não quiser, faz a continha. Ok? Tá bom. Aqui também vai ter uns probleminhas que envolvem MMC. Então, é isso, pessoal. Bom exercício aí. Qualquer dúvida, me chamem lá no aplicativo. Até mais.